a gente tem que começar a preparar o sistema de matrizes que a gente vai usar para fazer a restauração desse nosso dente. Por quê? Lá na cavidade oclusal, a gente colocava o material, acomodava ele internamente da cavidade e a própria cavidade era capaz de conter o material restaurador. Agora, nós não temos mais essa capacidade na cavidade, porque a nossa cavidade está aberta para o meio externo, ela não está selada. Antes, na cavidade oclusal, a única parte aberta para o meio externo era a oclusal. Agora, na superfície proximal, se eu inserir o material restaurador sem botar nenhum tipo de envoltório nela, o material restaurador vai escapar para fora da cavidade. E aí vão criar os excessos de material, que é o que a gente não quer. A gente quer a forma anatômica como ela era antes. Então, agora, na superfície proximal, a gente tem que vir ali, ó, e colocar um anteparo, uma matriz que a gente chama, né? Que vai, quando a gente inserir o material restaurador, impedir que esse material extravase para fora dos limites da cavidade. Então, a gente tem diferentes tipos de matrizes, né? E a gente vai mostrar aqui para vocês. Tudo isso a gente vai fazer no laboratório. Mas antes de fazer, a gente tem que saber que elas existem, os tipos, né? Que a gente tem, então, a gente tem aqui, ó, é uma matriz individual. Essa matriz, a gente pega um pedaço de tira de matriz, que a gente recorta, prova no dente, segura aqui com um alicate 121, né? Mede a circunferência do dente. Depois, a partir dessa marcação, a gente vai num ponto de solda, né? E faz 3 pontinhos, 2 pontinhos de solda ali, ó, soldando aquela matriz naquela região que a gente marcou no dente. Depois a gente recorta esse excesso aqui, ó, e a gente tem essa matriz adaptada no dente, ó. Então a gente consegue ter um envoltório todo ao redor de um dente que tinha sofrido a perda das paredes circundantes da cavidade. Agora a gente pode inserir um material restaurador que a matriz vai conter o material e ele não vai extravasar para fora dos limites da minha cavidade. Então essa é a matriz individual soldada. Nós podemos fazer a mesma matriz rebitada. Então esse aqui é um alicate de rebite, eu acho que vocês devem ter na lista. E ele serve para fazer a mesma matriz de antes, só que ao invés de usar pontos de solda, a gente usa o rebite, tá? Essa máquina de solda aqui é uma máquina que a ortodontia usa muito, nós temos ali na clínica, no laboratório. Quem vai trabalhar com ortodontia no consultório depois vai acabar tendo que ter uma máquina de solda, e quem não vai ter, ao invés de comprar uma máquina de solda, que é bem mais cara, pode comprar um alicate de rebite, e a gente faz o rebite, ó, marca aqui com a ponta ativa do instrumento num lado da matriz, depois inverte o alicate e consegue fazer o rebite propriamente dito, né? Depois a gente recorta fora o excesso de matriz e a gente tem aqui essa matriz circular individualizada para esse dente. Essa é uma matriz que ela é de uso exclusivo, tu usa uma vez, depois tu descarta ela, né? Mas ela tem a vantagem de a gente conseguir fazer ela com o tamanho que a gente quer, com a inclinação que a gente quer, consegue individualizar a matriz, e ela ocupa pouco espaço dentro do campo operatório. Vocês imaginem que a gente tem cunha de madeira, a gente tem o grampo, a gente tem o lençol de borracha, ou alta ou baixa, os instrumentos todos entrando ali, e essa matriz ocupa pouco espaço, tendo somente o anel ali necessário para conter o material restaurador que está sendo acomodado ali. Só que a indicação desse tipo de matriz são para cavidades com amplas destruições coronárias. Tá? Quando nós temos cavidades mais conservadoras, cavidades menores, nós podemos usar essas matrizes que vocês têm no kit TDV que vocês compraram, que são matrizes metálicas. Vocês percebam que ela é mais estreita aqui, ó, do que em cima. Isso é proposital, né? Porque o dente também ele é mais estreito na região cervical do que na região oclusal. Então, essa parte mais estreita vai sempre acomodada em direção à oclusal. A gente tem 2 tipos de matrizes, uma matriz para molar e uma outra para pré-molar, tá? Porque os dentes têm diferentes diâmetros. Então, as matrizes têm umas maiores, outras menores, né? E esse anelzinho metálico aqui, ó,
não, é um anel de alumínio. A gente aperta ele se deforma, ó, e vai estrangulando a matriz contra o dente. Então, ela é uma matriz que se torna uma matriz individualizada depois que a gente usa ela. Tá? Muito bem. Então, essa aqui a gente vai usar bastante, tá? Para cavidades que não são nem tão extensas que precisem de uma matriz individual, mas também não são pequenas o suficiente para a gente usar uma matriz parcial. Essa aqui também é uso único. Tu usa uma vez, ela deforma esse anel de alumínio e a gente precisa jogar fora. Isso aqui é o clássico, né? Era o que a gente tinha classicamente na dentística, o nosso famoso porta-matriz. Esse é o porta-matriz de Tofflemeyer, né? Então, esse porta-matriz a gente consegue adaptar uma tira de matriz no porta-matriz, tá? E a gente consegue adaptar essa circunferência da matriz formada aqui no dente. E é com esse parafuso aqui, a gente vai apertando o porta-matriz, ele vai estrangulando essa circunferência contra o dente que a gente quer adaptar à matriz. A vantagem dela é que ela pode usar várias vezes, né? Se tu não danificar a matriz durante a confecção da restauração, tu pode pegar o conjunto inteiro, esterilizar ele e usar novamente em outro paciente, sem problema. Tá? E a gente tem também, aqui tem as matrizes de Tofflemeyer para ser usadas com esse porta-matriz. E aqui tem um procedimento muito importante que a gente usa até hoje, que é o brunimento da matriz. Antes da gente usar a matriz para ajudar a recompor uma parede proximal perdida, a gente pega um instrumento rombo, esse aqui é um brunidor número 29, que vocês têm também, e a gente brune ele, né, esfrega ele repetidamente com velocidade contra a parte da matriz que vai ficar na proximal perdida, para deixar essa matriz o mais fino possível. Quanto mais fino for essa matriz, maior facilidade a gente vai ter em reconstruir o ponto de contato. Tá? E quando a gente tem cavidades de menor extensão, né, a gente pode usar, então, de menor extensão na proximal, a gente pode utilizar essas matrizes parciais. Tá? Vocês também têm, isso vem tudo no kit TDV de vocês. E essas matrizes parciais, a gente adapta elas ali, né, na superfície proximal perdida, como a gente está vendo aqui na imagem inferior direita. Só que essa matriz fica solta, enquanto as outras são todas matrizes circulares, que envolvem o dente, né? Essa matriz parcial fica solta. Então, a gente precisa desse anel que vem aqui e prende essa matriz contra a face do dente, dando esse aspecto circunferencial para a matriz. Não tem como usar essa matriz parcial sem o anel para manter a curvatura, porque senão a matriz fica reta e aí a gente não faz o ponto de contato. Então, o que a gente precisa ter aqui é a matriz bem adaptada. Notem que lá embaixo, ó, a cunha de madeira está adaptando a matriz na parede gengival. Então, a gente enxerga a parede gengival e a matriz. A gente não pode enxergar o lençol de borracha lá. E a gente tem uma matriz metálica que tem uma curvatura, e essa curvatura ela é dada graças à ação que o anel tem prendendo ela contra as paredes circundantes da caixa proximal. Detalhe, pessoal, aqui a gente está extrapolando a ação desse anel, porque esse anel aqui ele é indicado quando a gente tem um volume suficiente, né, de parede circundante na caixa proximal. Se a gente tem uma parede circundante muito fina, a gente corre o risco da pressão desse anel fraturar essa parede. Tá? Então, ela é muito indicada para restaurações de pequena extensão vestíbulo-lingual. Por exemplo, esse molar aqui atrás já não consegue ser reconstruído com matrizes parciais. Aqui a gente tem que usar uma matriz circular. Aqui está uma vista, né, da matriz e do anel. Essa matriz tem um formato de rim, ela é côncava aqui
e convexa aqui, né? E essa parte côncava vai sempre para a gengival, porque quando tu dobra a matriz, ali fica mais estreito, como é mais estreito a parte cervical do dente. Tá? Então, aqui é um jeito errado de pôr o conjunto. Ó. Notem que o grampo, né, o anel da matriz e a cunha estão ocupando o espaço proximal e a matriz está longe do dente vizinho. Então, isso não vai conseguir fazer o ponto de contato. Quando tu remover tudo isso aqui, o dente vai estar a uma distância do dente vizinho. Então, quando a gente vai adaptar a matriz, ó, não pode ter essa distância. A gente tem que conseguir fazer com que a matriz esteja encostando lá no dente vizinho. Tá? Uma coisa que é muito importante também é o uso da cunha, né? A cunha, ela vai adaptar a matriz na parede gengival, que vocês colocam a matriz está encostando na parte mais oclusal, né, do ângulo cavo superficial da cavidade, lá na caixa proximal, só que lá na cervical tu tem um perfil de emergência, tu tem uma constrição do dente, o dente é de menor diâmetro, então ela não consegue se adaptar adequadamente lá embaixo, então a cunha vem e empurra a matriz contra o dente lá na região cervical. Só que muitas vezes a cunha tem um tamanho muito grande. Então a gente precisa preparar a cunha, né? A gente precisa adequar ela para que ela tenha o tamanho necessário que a gente precisa para ir lá fazer a adaptação da matriz na parede gengival. E a gente usa muito a lâmina de bisturi número 12, que é a lâmina curva, para fazer o recorte da cunha, de tal forma que ela entre com firmeza para poder adaptar bem a matriz lá embaixo, mas que não ocupe o espaço da matriz e do material restaurador que vai ser depositado ali. Tá? Gente, outro detalhe, ó. A cunha de madeira, aqui ela está sendo mal colocada, ó. Que a gente tem o dente e esse rosa aqui é a matriz, ó. Se ela foi colocada acima do ângulo cavo superficial da parede gengival, ela vai empurrar a matriz para dentro do dente e não vai adaptar ela aqui embaixo, ó. E aí a gente vai ficar com um defeito na restauração, ó. Então, como que a gente tem que adaptar adequadamente essa cunha tem que ser colocada mais para a gengival, abaixo do ângulo cavo superficial. Assim é o jeito correto de colocar, porque daí a matriz vai ter o contorno correto do dente e, por consequência, o material que a gente inserir aqui dentro vai formar essa parede com contorno adequado. Outro detalhe, a cunha tem que estar tão firmemente aderida aqui que ela empurra esse dente para cá e empurra esse dente para cá. Então, ela promove um pequeno afastamento interdentário, auxiliando para compensar a espessura da tira de matriz e reconstruir o ponto de contato. Então, quando a gente está usando uma matriz parcial, a gente tem tanto a cunha quanto aquele anel fazendo esse afastamento e garantindo que a gente vai ter a confecção do ponto de contato.